No Brasil, existe uma força poderosa que age nas sombras, movimentando bilhões dos nossos impostos e influenciando diretamente a vida de cada brasileiro. Essa força se move para garantir recursos, decide orçamentos, influencia alianças e tem o poder de barrar ou aprovar leis. Ela tem um nome, é o chamado Centrão. Hoje vamos desvendar o que é o Centrão, como ele surgiu, por que ele tem se fortalecido a cada eleição e como ele controla bilhões em verbas por meio de emendas parlamentares, impactando diretamente o desenvolvimento do país. Se esse tema é importante para você, já deixa o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para não perder nenhum vídeo. O Centrão não é um partido político, mas parece mais poderoso do que qualquer um deles. Ele é uma aliança de partidos que formam um bloco pragmático, sem ideologia fixa e que domina o Congresso há décadas. Essa união política busca fortalecer sua posição, negociando com diferentes governos, independentemente de quem é o presidente da vez. O político francês Charles Maurice de Talleyrand-Périgot seria o patrono perfeito para o Centrão brasileiro. Assim como o Bloco, Talleyrand foi um mestre da flexibilidade política, sobrevivendo e prosperando no primeiro escalão sob 5 regimes radicalmente diferentes, da monarquia de Luís XVI à Revolução Francesa, passando pelo Diretório, o Império Napoleônico e, finalmente, a Restauração Bourbon. Sua famosa frase, "Traição é apenas uma questão de datas", reflete bem a habilidade do Centrão de se alinhar a qualquer governo, garantindo poder e recursos conforme mudam os ventos políticos. Nas últimas eleições, o Centrão aumentou sua força consideravelmente. Em 2024, partidos ligados ao Bloco conquistaram mais de 3.500 prefeituras em todo o Brasil, o que representa cerca de 63% do total. Isso significa que, no ano que vem, o Centrão vai governar mais de 70% dos brasileiros. Esse bloco se organiza para eleger lideranças, ocupar cargos estratégicos e direcionar emendas parlamentares bilionárias para suas bases. Esses recursos garantem que o Centrão mantenha o seu poder tanto no Congresso quanto nas prefeituras e governos estaduais, perpetuando uma estrutura oligárquica na qual um pequeno grupo controla as políticas sociais e econômicas em benefício próprio. A história do Centrão começou em 1987, durante a Assembleia Nacional Constituinte. Naquele momento, enquanto alguns parlamentares defendiam causas ideológicas, outro grupo percebeu uma oportunidade para negociar poder e influência. Desde então, o Centrão sobreviveu a crises, mudanças de governo e diversos escândalos, consolidando uma base pragmática e influente. Essa base se estende por todo o país, mas se o Centrão tem uma casa, ela é o Nordeste, um dos grandes pilares de força do Centrão. O Nordeste depende fortemente dos recursos federais para sustentar sua economia. Junto com a região Norte, essas duas áreas concentram os 13 estados onde há mais pessoas inscritas no Bolsa Família do que empregadas formalmente com carteira assinada. Quanto maior a dependência de políticas federais, mais o bloco se fortalece a cada eleição. Muitos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado vieram da região. Desde a redemocratização, o Nordeste teve vários presidentes influentes nas duas casas. Nos últimos 20 anos, pouco mais de 1/3 dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal vieram do Nordeste. É importante ressaltar que a população do Nordeste representa apenas 1/4 da população brasileira. Esta distorção acontece por uma razão. A Constituição de 1988
fixou um teto máximo de 70 cadeiras e um mínimo de 8 por estado. Para se ter uma ideia da distorção atual na representatividade da Câmara de Deputados, se valesse apenas o critério populacional, usando a estimativa do IBGE para 2021, o Nordeste teria 16 cadeiras a menos e São Paulo deveria ter 40 cadeiras a mais. Para muitos analistas, isso cria um descompasso, permitindo que o bloco garanta um controle centralizado que não representa toda a diversidade de interesses do Brasil. Ao longo dos anos, o bloco consolidou um sistema de alianças que gera grande poder de barganha, tanto em momentos de crise quanto nas transições entre governos. E um dos instrumentos mais eficazes são as emendas parlamentares, usadas para redirecionar recursos públicos. Em 2014, aproveitando o enfraquecimento do governo Dilma Rousseff, o Centrão conquistou uma vitória estratégica. Tornou obrigatória a execução das emendas parlamentares individuais de deputados e senadores, uma mudança incorporada à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2015. Com isso, os parlamentares asseguraram o repasse de verbas para projetos específicos, fortalecendo diretamente suas bases eleitorais e, ao mesmo tempo, expandindo sua influência sobre o orçamento federal. De lá para cá, os valores das emendas cresceram de maneira acelerada e preocupante. 15 bilhões foram destinados a essas emendas, mas em 2024 esse montante já havia saltado para impressionantes 53 bilhões, um aumento de quase 250%. Em contraste, o salário mínimo subiu apenas 82% no mesmo período, evidenciando uma disparidade gritante entre o aumento do orçamento para o poder político e o investimento no poder de compra da população. A falta de transparência sobre o uso dessas verbas foi aprofundada com o chamado orçamento secreto. Essa prática, descoberta em 2021, envolvia as emendas de relator, em que parlamentares direcionavam recursos de maneira praticamente anônima, o que fortalecia alianças políticas e favorecia o apoio ao governo. Em 2022, o STF declarou o orçamento secreto inconstitucional devido à falta de clareza, mas ele acabou sendo substituído por novas formas de emendas, como as emendas de comissão e emendas PIX, que ainda mantêm brechas para uso não transparente. Nessa semana, na calada da noite, o Centrão conseguiu assegurar 50 bilhões em emendas para 2025, praticamente o mesmo valor atual, ignorando as recomendações do STF. Com isso, essas verbas continuam sendo distribuídas sem a necessidade de identificar os padrinhos políticos ou estabelecer convênios formais, facilitando o uso dessas emendas como moeda de troca e dificultando a fiscalização efetiva. O Tribunal de Contas da União, TCU, tem alertado sobre a falta de controle no uso dessas emendas, mas o cenário permanece nebuloso. A ausência de uma prestação de contas detalhada reforça a percepção de que esses recursos servem mais para negociações políticas do que para o interesse público, minando ainda mais a confiança da população nas instituições e no uso do orçamento federal. Diversos escândalos têm vindo à tona, incluindo um caso recente envolvendo o ministro Juscelino Filho. Foi alvo de denúncias após a descoberta de que verbas de emendas foram supostamente direcionadas para melhorias de uma estrada que passa por sua propriedade rural no Maranhão. O caso levantou questionamentos sobre o uso de recursos públicos para interesses pessoais e reforçou as críticas sobre a vulnerabilidade das emendas a manipulações políticas. São essas emendas que permitem que o Centrão mantenha influência direta em regiões estratégicas
e perpetue o domínio e a fidelidade de suas bases eleitorais. Esse poder tem um custo incalculável para o Brasil, com intermináveis escândalos de corrupção ligados a obras superfaturadas, desvios de verbas, projetos que nunca saem do papel, enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. Com a aprovação garantida das emendas, os parlamentares do bloco conseguem negociar obras e serviços, muitas vezes inflacionando os valores para gerar lucro para empresas aliadas. Mesmo não saindo das manchetes dos jornais, cada escândalo é apenas mais um capítulo para o Centrão. Eles sabem que ao longo do tempo o poder de negociar as emendas volta a ser uma vantagem e que o bloco pode continuar influenciando decisões de dentro dos corredores do poder. Mas, se existe um momento em que o Centrão realmente mostra sua força, é na eleição para a presidência do Congresso. Controlar a Câmara e o Senado é como ter o volante do país nas mãos. Em 2023, por exemplo, o Centrão foi decisivo ao eleger seus aliados para a presidência das duas casas. Esse controle permite definir as pautas e direcionar bilhões em emendas. O bloco conta com mais de 230 deputados e 30 senadores. E cada eleição é uma nova oportunidade para o Centrão aumentar sua base e consolidar seu poder no Congresso. Para corrigir a distorção política alimentada pelo Centrão, é crucial eleger candidatos à Câmara dos Deputados e ao Senado comprometidos com reformas que promovam um sistema mais equilibrado e transparente. Essas reformas incluem, primeiro, reduzir a dependência dos estados dos recursos federais, estabelecer um prazo para que os estados se tornem financeiramente autossuficientes. Após esse prazo, aqueles que não conseguirem equilibrar suas contas poderiam ser transformados em territórios, perdendo suas cadeiras no Senado. Segundo, revisar a distribuição das cadeiras na Câmara Federal. Atualizar a alocação de cadeiras, ajustando o número máximo e mínimo de representantes para garantir uma representatividade mais fiel da população. Melhor ainda seria implantar o voto distrital. Terceiro, aprimorar a aprovação e fiscalização das emendas parlamentares. Tornar o processo de aprovação e uso das emendas mais transparente, com fiscalização rigorosa para prevenir abusos e garantir que os recursos atendam ao interesse público. Como vimos, o Centrão é uma força invisível, uma aliança pragmática e uma máquina movida pela busca incessante por poder. Onde houver política, o Centrão estará presente como protagonista. Ele não aparece em outdoors ou nas campanhas eleitorais, mas de forma quase silenciosa está sempre presente em nossas vidas, seja nos impostos, nas leis ou nos escândalos. Por favor, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Quer saber mais sobre o movimento Grita? Clique no link na descrição e descubra como você pode fazer parte dessa iniciativa.